Bora lá, galera, acompanhar mais um debate da final da Libertadores. Flamengo venceu o Atlético Paranaense por 1-0. Gol de Gabigol. Gabigol hoje jogou muito e fez um grande primeiro tempo, né? O primeiro tempo do Gabigol foi excelente. No segundo tempo o jogador cansou um pouquinho. No primeiro tempo exigiu muito do jogador, tava indo para um lado, para o outro. Hoje faltou um pouquinho também do Pedro. Pedro muito parado na frente. Acredito que cansou um pouquinho, né? O Pedro que jogou terça-feira, eu acredito que esse jogo da terça-feira foi crucial hoje para o Pedro hoje não ter um ritmo muito bom de jogo, mas o Flamengo conseguiu vencer. Lembrando, no primeiro tempo, no finalzinho, teve a expulsão do Pedro Henrique, depois de levar o segundo cartão amarelo, e com isso o Flamengo ficou com um a mais em campo, e logo em seguida conseguiu fazer o gol depois do cruzamento do Everton Ribeiro, fazendo o gol do Flamengo. Gabigol, o cara que fez gol das últimas 3 finais do Flamengo na Libertadores, galera. E bora acompanhar mais o Sport Center do ESPN falando tudo sobre o Flamengo e Atlético Paranaense. Lembrando, o link vai estar na descrição. Crédito Total ESPN do Grupo Disney. Bora lá pro vídeo. Ali, na linha também, ficar, né? na linha, né? Parecia que tinha uma régua, né? Eu Deixa eu colocar odeio minha o atacante, régua aqui e ficar aqui atrás. Odeio o atacante que tá sempre impedido, né? E fica reclamando, né? Poxa. Não, e lembrar também, né, Bubu, Fábio e Marcela, que o Filipão que foi que pediu para o Matheus esperar. Porque foi quando, um erro, né? quando o Pedro Henrique vai expulso, a gente já vê o Matheus ali na beirada do campo para entrar. Só estavam esperando ver se o Lustô e o árbitro ia mesmo tirar o Pedro Henrique ou não. E aí o Filipão pede para segurar, o Fernandinho faz o zagueiro para terminar o primeiro tempo. Só e que aí não dá pra terminar. a Só que aí ele foi expulsão e o surpreendido. gol acabou. Deixa eu chamar o Gabigol, então. Entrevista do Gabigol, aí você já fala, Rodrigo Bueno, sobre isso. Fala, Gabigol. Estamos aqui com o Gabigol, o herói. Gabigol, terceira final consecutiva que você faz gol, agora decidindo mais uma vez. Há algo que combine mais no futebol do que Gabigol e final de Libertadores, não? Sempre falei que eu gosto muito de Libertadores. É o nosso campeonato da Sul-América mais importante, o mais especial. Claro que a gente sempre quer ganhar todos, e como ganhamos a Copa do Brasil, os brasileiros que ganhamos. Mas realmente a Libertadores é algo que motiva. Sempre diz que em dia de Libertadores, o dia para mim, e também sinto que isso no Rio é diferente. Então é realmente comemorar bastante, até janeiro agora comemorando, porque ano que vem a gente tem que estar na final de novo. Gabi, assim, parabéns primeiro, né? Obrigado. Pela conquista, pela história que você faz no clube. E eu, particularmente, olhando você jogar, acho que você está jogando melhor do que antes. Concordo. Com esse teu novo posicionamento, de você com o Pedro na frente, você se reinventou. Você, mesmo muita gente fala, o Gabigol não está fazendo tanto gol. Tá Mas 28, eu e o Pedro aí. Mas você fez história hoje, porque você empata com o Lisão, maior artilheiro brasileiro na história da Libertadores. E numa função nova, o que falta pro Gabigol? É o dia 7? Dia 7. Convocação para a seleção. Assim, eu já falei isso várias vezes e eu não quero ser repetitivo, porque realmente eu não gosto de dar entrevista, eu não gosto de falar as coisas que eu acho. Os meus amigos, meus companheiros, realmente é o que importa. Muita gente fala disso, o Gabriel não faz mais gol, mas o nosso artilheiro, o nosso jogador que está na Copa, o nosso centroavante é o Pedro, e a gente está empatado em gols. Eu sempre brinco com ele. Então, sim, é um sonho estar na Copa do Mundo. Eu procuro trabalhar ao máximo, procuro me esforçar ao máximo. Creio eu que as atitudes valem mais que as palavras. Me reinventei e estou gostando disso. Eu acho que no futuro, quando eu acabar de jogar bola, eu quero olhar para mim e falar assim, pô, eu sou completo. Claro, preciso melhorar ainda a direita, o cabeceio, mas ninguém é perfeito. Mas creio eu que eu estou caminhando para se reinventar. E quem sabe o ano que vem tá aqui de novo, e quem sabe de outra forma. Tá certo, e a gente vai falar sobre o Gabigol daqui a pouquinho, mas neste momento o Zinho está ao lado do Everton Ribeiro. Zinho e Pedro Henrique Torres estão ao lado do Everton Ribeiro. Senhores, com vocês. Valeu, Marcela. Tem que chamar o capitão, né? O capitão trouxe aqui, ó, prêmio aqui de campeão, prato, né? Que é entregue ao capitão do time. E aí, assim, queria saber de você, né, Everton? Essa história dessa Libertadores, mas a história que vocês fizeram agora, sendo tricampeão, se juntando a um grupo seleto, né, de brasileiros tricampeões da Libertadores.
Eu acho que é onde o Flamengo merece estar, né? Foi construído para isso, trouxe grandes jogadores, uma estrutura de primeiro mundo, então só está colhendo os frutos de um grande trabalho. O Dorival chegou para nos mostrar o caminho das vitórias novamente, todo mundo comprou o trabalho dele e hoje estamos colhendo os frutos, né, do nosso trabalho, então glória a Deus aí por esse momento único nas nossas vidas e somos campeões e invictos, né? Então é mais uma marca que esse grupo tá marcando na história do Flamengo. Agora, Everton, dá para chamar de Capitão América também, né? Porque 3 vezes capitão. É difícil um time em 4 edições chegar em 3 finais e ser o mesmo capitão ainda, né? Verdade. É muito difícil. Jogo também difícil, né, Everton? Que foi porque o Atlético Paranaense valoriza ainda mais a conquista do Flamengo. Sim, né? Uma equipe também que tem feito uma grande história, conquistado títulos importantes, chegando em finais. Tá chegando aqui. Então isso ainda brilhantia mais ainda nosso título, nos deixou ainda mais feliz por poder bater um grande adversário. Maravilha, Everton, te agradeço. Parabéns, agora uns dias de descanso, sabe, pra rapaziada. Aí dia Agradeço 7 vai demais. estar ali na expectativa. Com certeza. Esperando, né? Agora é a nossa nova meta, né? A gente vai vivendo em metas, conquistamos esse título, vamos comemorar bastante, que é difícil, a gente merece. E dia 7 tá lá na frente da TV para esperar uma convocação. Mostra aí o troféu, aí, o prato. Aí, galera. Marcela. Zinho, tá aí o prato do Everton Ribeiro, capitão. E que cruzamento para o Gabigol o Everton Ribeiro. Mas, o Bubu, você estava falando do Gabigol, a gente estava falando desse... Inclusive, os meninos falaram com o Gabigol sobre isso, sobre um Gabigol que conseguiu se reinventar. Essa turma... Um minuto. Foi. 1 minuto? Porque Vidal está lá em Guayaquil, ao lado do Zinho. O Zinho que chamou e do ele. Pedro Henrique Torres. Inclusive, o Zinho já estava, olha, o Vidal tá chegando aqui, então tá. Arturo Vai Vidal. com vocês, Zinho. senhores, Guayaquil. O homem chegou, né? Nos atendeu gentilmente, foi lá, buscamos. Ele estava na festa ali. E uma festa que, Vidal, você postava, né? No Instagram, com a camisa do Flamengo. Você tinha o desejo de jogar no Flamengo. E esse momento agora é para coroar isso tudo? Sí, este momento corona todo lo que pensaba, lo que soñaba. Antes de estar acá, hoy se cumple un sueño de verdad increíble, con esta gente que me ha tratado increíble, con esta camiseta que de verdad la llevo en mi sangre. Y nada, feliz y espero seguir ganando muchos títulos con la camiseta de Flamengo. E Vidal, o que te pareceu toda essa trajetória até chegar a essa final, essa conquista? O que você vai pensar, lembrar no futuro? Nada, muchas cosas del equipo desde que llegaron algunos compañeros, yo, el entrenador, el equipo empezó a crecer mucho, a mejorar mucho en todas las condiciones. Creo que nos faltó tiempo para ganar los 3 títulos, pero el equipo se ve que tiene mucho que dar todavía y esperamos que el próximo año vamos a ganar todo. Você voltou para a América do Sul com sonho de Libertadores. A torcida do Flamengo tem um sonho muito grande, que é voltar a ganhar o Mundial. E Ese agora? es nuestro objetivo, de verdad, ese es nuestro objetivo. El primer objetivo era este, pero ahora nos vamos a concentrar de la mejor forma para ir a ganar el Mundial de Clubes. Como falam em toda a América do Sul, se se puede ganhar o Mundial? Claro, sí se puede, más con este equipo, con estos jugadores que hay acá. Obrigado. Obrigado, Vidal. Agradeço. No, de nada. Então é isso, Marcela. É o último a passar por aqui pelo campo. Foi Arturo Vidal. A festa tá grande, o pessoal pegando um pedaço de rede, os torcedores andando aqui pelo campo. Alguns estão deixando aos poucos, o pessoal passando com latinha de cerveja pela mão. Não vai acabar por aqui não, né, Zinho? Não vai. acabar. A festa vai... Vão voltar pro hotel, né? A delegação volta pro hotel, sai mais ou menos às 11h30. E vai direto pro Brasil. E aí vai direto pro Brasil. A gente sai daqui e vai dar um pulo agora na zona mista, ver quem a gente pega mais. Tem mais gente, né? Rodinei, Tem uma Davi turma Luiz, boa. campeão da Champions, campeão da Felipe Libertadores, Luiz. Felipe Luiz. Gente que ainda tem que contrato até o fim do ano para saber se pode jogar, esticar mais um pouquinho para jogar o Mundial também. Então vamos conversar com mais gente ali na zona mista. Perfeito.
Tá certo, então, senhores. Daqui a pouquinho tem um Dorival também. Tem muita gente para a gente passar aqui neste Sport Center para a gente conversar. E claro que a gente também vai mostrar o Filipão. Tem o Atlético Paranaense, tem o outro lado da história. A gente vai falar muito também da expulsão do Pedro Henrique. Daqui a pouquinho o Carlos Eugênio Simon chega também no Sport Center para fazer essa análise para vocês. Bom, agora, Rodrigo Bueno, você consegue concluir o seu pensamento, ou pelo menos assim eu imagino e espero. Não, minha tese, resumindo, o Gabigol é o segundo maior ídolo da história do Flamengo. Eu falei dos caras do passado, Leônidas, que saiu não tão bem do Flamengo, depois de muito sucesso. O pessoal já achava que ele estava meio velho e ele veio para São Paulo. O Zizinho, que é um monstro de jogador, um dos bons jogadores da história do futebol brasileiro, também saiu um pouco com rusgas e falando um pouco mal do Flamengo. Então a imagem já não ficava tão boa. O Nunes tem o apelido de o artilheiro das decisões. O Nunes, tecnicamente, não era um grande centroavante, mas ele fazia muito gol e gol decisivo. Então, tem gente que fala, ainda coloca o Nunes à frente do Gabigol. Mas se o Gabigol não é artilheiro da decisão, eu não sei o que é, né? Toda final e 3 finais ele fazendo gol. Então, acho que ele tecnicamente, ele tem mais bola, mais recursos do que o Nunes. E em termos de gol de indecisão também, olha, agora não dá para falar nada. Então, para mim, ele é o segundo. E eu vou dar um exemplo recente. Para mim, o Flamengo é campeão da Copa do Brasil em cima do Corinthians quando o Gabigol faz o gol de pênalti, que é uma das especialidades dele, e ele percebe que tá meio tenso o ambiente no Maracanã, a torcida meio preocupada, e ele vai lá, ele na volta para o meio campo, ele volta e faz ali aquele movimento, ele levanta o Maracanã. O poder que ele tem de idolatria, de mexer com o coração. Existe também no confronto contra o Atlético Mineiro, né? Que o Flamengo perde lá e uma declaração que ele dá, ele movimenta todo um cenário de arquibancada. A capacidade que ele tem de mobilizar a torcida do Flamengo, não só por causa do gesto, a idolatria que ele tem sobre as crianças, né? Mesmo de outros times. Pra bater o pênalti. O pênalti, para ele ali não é problema. Mas ele não só fez o pênalti e manteve o Flamengo vivo, mas ele acendeu. Ele mudou a forma de bater o pênalti, que ele bateu forte. Geralmente ele desloca o goleiro. Mas raramente ele perde, né? Ele é muito bom batedor. E aí vou dar uma estatística geral agora. O primeiro é o seguinte, o maior artilheiro da história da Libertadores é um equatoriano, lenda do Peñarol, chama Spencer. Ele tem 54 gols. Eu acho que se o Gabigol ficar mais uns 3 aninhos no Flamengo, não sair, não voltar para a Europa, não for para a China, para os Estados Unidos, ele já é o brasileiro com mais gols na Libertadores, ele pode sim ter essa meta de virar o maior artilheiro geral da Libertadores. Só 3 jogadores na história da Libertadores fizeram gol em 3 finais. O Gabigol, Pedro Rocha, ídolo do São Paulo. Meu técnico no Sporting de Portugal. Meu técnico na Ponte. Pedro Rocha fez a história do Peñarol, né? E o Spencer, que fez gols em 4 finais. Então, olha o nível. O Gabigol não está só na história da Libertadores para o Brasil. Ele está já com um número de gols e títulos na grande história dourada da Libertadores desde 1960. São 4 gols em 3 finais desde 2019, o que comemora de título esse Gabigol. Então a gente volta para Guayaquil, mas a gente volta para a cabine para conversar com Pedro Ivo Almeida, com o Paulo Andrade e com o Eugênio Leal de novo, para a gente falar um pouquinho do Gabigol. A gente viu a entrevista, ele falando sobre reinventar-se, mas é um Gabigol que já jogou uma temporada muito diferente quando ele começou a jogar ao lado do Pedro. E deu muito certo, hein, Paulo? Pois é. E ele, assim, é bem ao estilo Gabigol. Você comentava aqui fora do ar, né, Pedro? Elogiava a entrevista do Gabigol, até a maturidade. E quando o Zinho está dizendo, para mim você está melhor, ele diz, eu concordo. E aí fica essa impressão, né? Porque em certos momentos ele mesmo tendo o Bruno Henrique como companheiro, a Arrascaeta e tudo, ele era um cara que monopolizava mais os gols. Então dava a impressão de que ele fazia 2, 3 em todos os jogos. Aí, tal, menos gols, tal, não é... Aí ele fala assim, não, eu tô empatado com o Pedro em número de gols, né? Então, assim, foi uma entrevista espetacular de um cara espetacular para a história do Flamengo, dos grandes. Uma observação, Paulo, e uma informação. O Bueno lembrava a mobilização que ele causa no gesto da comemoração durante a disputa de pênalti no final contra o Corinthians. Aqui, ele faz o gol, corre para uma câmera, faz o seu gesto, abraça os companheiros, o juiz pede para ele acelerar a comemoração para voltar ao jogo, e na volta para o seu gramado, ele vai lá, em frente à torcida do Flamengo, e incendeia de novo, ele comemora de novo, faz toda a comemoração que ele tinha feito no campo aqui da baliza do gol, ele faz novamente na frente da torcida. Ele traz uma torcida que parecia estar tensa em algum momento do primeiro tempo, ele repete então essa mobilização. E é uma informação, é uma mobilização que também se repete internamente no ambiente do Flamengo. Quando o Flamengo carimba
a vaga para a decisão da Libertadores, carimba a vaga para a decisão da Copa do Brasil, e tem a ciência que outubro é um mês decisivo, de finais dia 12, dia 19, dia 29, como estamos aqui hoje, ele mobiliza pessoas do staff, ele mobiliza pessoas que trabalham com ele, ele chama pessoas mais próximas, ele não é de ter muitas pessoas próximas, mas aqueles mais próximos fala, você topa entrar numa promessa comigo? Você topa entrar numa promessa comigo? Ele mobiliza ali algumas pessoas mais próximas, faz uma promessa, se compromete a cortar um dos prazeres ali que ele poderia ter da vida, assim podemos falar, e uma série de pessoas ali compra esse barulho, compra essa ideia. Junta ali, se junta numa promessa, como é que a gente pode chamar, então num compromisso até o dia 29, assim ele fez. Então é um Gabigol que mobiliza a torcida, mobiliza elenco, mobiliza staff, e me chama muita atenção, eu comentava assim com você aqui, queria até falar, a entrevista do Gabriel, que ele mesmo admite, ele é de poucas e boas entrevistas, ele fala algo que me chama muita atenção, um jogador nosso que está na Copa, e ele cita o Pedro. O Gabriel estava na briga pela Copa, a gente não pode esquecer. A gente inicia o ano citando que o Gabriel volta antes a treinar, porque ele mira um jogo da seleção no final de janeiro. E ele termina um ano, mais uma vez decisivo, gol de novo, bicampeão de Libertadores pelo Flamengo, Gabriel, e apontando para o seu companheiro e falando, ele está na Copa. Depois ele fala, eu sei que eu preciso melhorar meu cabeceio, eu sei que eu preciso melhorar a minha direita. Então, um Gabriel que sofre tanto, por vezes justamente, por vezes, a meu ver, injustamente, porque o holofote está sempre sobre ele, a pedrada é sempre maior, o tapa é sempre mais forte, a gente precisa citar, não é pelo gol de hoje, a maturidade de uma declaração que ele consegue dar e falar, o meu amigo está na Copa, eu não estou, eu preciso melhorar o cabeceio, eu preciso melhorar a direita, num jogo que ele está sendo, mais uma vez, herói. Então, assim, me chama a atenção esse Gabriel de hoje, não só pelo desempenho em campo, mas, repito, a mobilização, o gol na final, o que ele é capaz de enxergar e apontar para o seu companheiro. Muitas vezes a gente debatia, será que ele está sentindo essa coisa do Pedro ser protagonista, ele tem que ser um pouco mais solidário? Tá a resposta aí. Eu acho que essa fala na saída do campo, essa fala espontânea, essa fala que a gente pode dizer de verdade, porque é o melhor momento ali, né? Quando sai do campo talvez não tem muita preparação. A gente trabalhou anos e anos com rádio, você é do microfone, quando a gente consegue pegar o jogador ali na sua essência, na sua verdade, me chamou muita atenção esse Gabriel. Eu acho que vale olhar para isso, não é só o gol. O gol é histórico, o gol está na sua narração, vai ficar para sempre. Agora, a fala do Gabriel, ela precisa ser levada em conta quando a gente insiste naquele debate, o Gabriel é problemático, o Gabriel não sei o quê. A gente sabe tudo que o Gabriel é, mas a gente também pode apontar o dedo para quando ele for bem. Eu acho que ele foi bem hoje. Diga, Eugênio. Acho que o Gabriel já extrapolou os limites do Flamengo, do Brasil. Hoje, chegando aqui ao estádio, a gente estava na van e passando já bem perto, tinha um bar e... Na frente desse bar... Você parou no bar? Não, a gente estava comigo dentro da van. Não, fiquei preocupado. Mas eu estava do lado de lá da janela e eu pude ver isso. Havia 2 bonecos do Gabigol fazendo o símbolo dele. 2 bonecos grandes, tamanho natural, para as pessoas tirarem fotos. Isso aqui em Guayaquil. E aí, por falar em Guayaquil, existe aqui o antigamente, que era o principal estádio antigamente da cidade, estádio modelo, estádio Alberto Spencer. O nome citado agora há pouco pelo Rodrigo Bueno. No centro da cidade também tem uma estátua do Alberto Spencer, que é o maior artilheiro da história da Libertadores, com 54 gols. Ele disputou Libertadores de 60 até 72. Foram 12 anos para que ele chegasse a esses 54 gols. Ele tem a mesma média de gols do Gabigol em Libertadores, 0,6. Eu não sei, é um recorde que está aí que parece imbatível. Sim. Eu não sei quantos anos mais o Gabigol vai jogar Libertadores. Ele já disse que ano que vem quer estar na final de novo. Será que dá para prever ele, que ainda é relativamente jovem, tendo uma sequência de Libertadores, ele pode tentar almejar quebrar esse recorde de gols que parece tão intangível? Não sei. Média de gols ele tem, paixão pela competição ele já mostrou que tem também. É isso, Marcelo. Então aqui da cabine a gente vai se... galera, Gabigol mostrando sua humildade aí, né? Muitos comentaristas criticam muito o Gabigol, e Gabigol falou também sobre o seu companheiro, o momento do Pedro, né? E ele também espera, quem sabe, ter o momento dele na seleção novamente. Lembrando que o Gabigol não tem sido mais convocado para a seleção, acabou perdendo espaço depois dos últimos jogos da seleção brasileira. Quem sabe, né? Dia 26 tem aí... Dia 7, né, teremos aí 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo, e ele, quem sabe, ele não pinta nessa lista Gabigol, Pedro e Everton Ribeiro. Não seria nenhum absurdo isso. Tem alguns jogadores que para mim nem deveria estar e não vai fazer falta se não estiver na seleção, como é o caso do Firmino. O Firmino não tem jogado bem para mim. Se ele convocasse o Gabigol no lugar do Firmino, seria um ótimo jogador que chama a responsabilidade.
né? Você vê pelo Flamengo, o jogador quando joga, chama a responsabilidade e ajuda muito a equipe. O cara que é muito tranquilo. O Pedro, para mim o Pedro sentiu o peso da final da Libertadores. O Pedro sentiu, não adianta ninguém falar o Pedro não. O Pedro sentiu. Dava pra você ver na expressão do jogador que ele estava nervoso e isso acabou atrapalhando um pouco o desempenho dele no jogo. Mesmo eu achando que Pedro, faltou perna para ele no jogo, cansou muito rápido, né? E também eu acho que o nervosismo atrapalhou. Acho que a parte do nervosismo atrapalhou mais o Pedro, né? Do que deveria, né? Um jogador que deveria estar mais tranquilo. Já o Gabigol já está acostumado com o Libertadores, terceira final, então o jogador está acostumado com isso. Então joga como se fosse um jogo comum e por isso ele consegue um desempenho muito bom nas finais, porque é um jogador que não sente o peso, ele não sente o peso de uma final, e isso é muito importante. O futebol brasileiro precisa de jogadores assim, que não sente o peso da final, e para mim, na seleção brasileira, o Gabigol seria muito importante e poderia ajudar também muito a seleção em algum jogo muito difícil, galera. Esse foi o vídeozão do nosso canal, não esquece aí, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ative também o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade aqui do nosso canal.